A maneira como você trata as pessoas, o jeito como você fala com as pessoas, está aproximando ou afastando quem você realmente ama. Eu me chamo Viviane Marça e eu ensino mulheres a viver com consciência, empatia e intenção, porque é isso que constrói lares melhores, relações mais leves e mulheres inteiras. E hoje eu vou falar para vocês o que me fez entender, ter consciência de que eu precisava mudar a maneira como eu estava me comunicando com as pessoas, a maneira como eu tratava as pessoas e o que isso ia trazer de bom para minha vida. Porque eu entendo que tudo é comunicação, tudo é comunicação. A maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você cuida da sua casa, da sua família e mulheres. Então, assim, o que me fez entender, despertar a importância dessa mudança. E partiu de fato de uma decisão, mas não só por mim, mas também pelos outros, o que eu estava entregando para essas pessoas. Foi virada de chave, porém, a virada de chave, ela não acontece de uma vez só. A virada de chave, as chaves vão virando conforme você vai avançando, vai virando as chaves. Sabe? Não é você chegar, decidi, não vou ser mais assim, decidi, não vou fazer mais isso. Você precisa decidir, sim, mas aos poucos você vai tendo consciência de tudo que você vai mudando no decorrer do tempo, né? Conforme você vai avançando, você vai se corrigindo. E tudo isso eu vou contar para vocês aqui hoje. E com essas coisas que eu vou trazer para vocês, vocês também poderão utilizar para poder moldar a sua forma de falar com as pessoas, a sua forma de tratar as pessoas, aprender a se comunicar com intenção, sabendo o que você está entregando para essas pessoas, seja para o seu pai, para sua mãe, como eu falei, para o seu marido, para os seus filhos, amigos de trabalho, amigos de infância, seja para uma pessoa que você chegou no mercado, que você vai entregar para elas. Tudo isso não partiu do nada, né? Tudo isso não aconteceu do nada, até porque eu até hoje ainda erro, mas hoje eu tenho consciência da minha comunicação e eu sei ajustar, eu sei aonde eu errei, eu sei o que eu preciso corrigir e eu preciso estar consciente disso, porque se eu não estiver consciente das minhas palavras, da maneira como eu trato as pessoas, eu não tenho como me corrigir. E se eu simplesmente aceitar que isso foi um padrão, né, familiar, padrão de convivência, se eu aceitar, se eu achar isso normal, eu não vou mudar. Eu não preciso ser a continuação, sabe, de um padrão. Eu posso ser uma nova versão, por escolha minha, né? Então, sim, eu decidi mudar a maneira como eu me comunicava com as pessoas por um pequeno gatilho que uns amigos de trabalho, de uns anos atrás, um amigo meu falou assim, num grupo, né, nosso, falou assim: a Vivi é grossa, mas a gente ama ela mesmo assim. Então, preste atenção. A Vivi é grossa, mas a gente a ama mesmo assim. Naquele momento, a minha mente, ela entendeu o quê? Meus amigos me amam do jeito que eu sou. E de fato, meus amigos me amam do jeito que eu sou. Então, eu não preciso mudar absolutamente nada. Mas quem gosta de conviver com uma pessoa grosseira? Pessoas que falam no impulso, respondem de qualquer jeito, sem ter um pingo de empatia, sem ter um pingo de cuidado com o que o outro pode sentir com aquelas palavras. Porque não é sobre o que você fala, é sobre como você fala, sabe? Então, assim, cuidado de como você fala e não o que você fala. Porque às vezes você vai precisar falar, às vezes não tem jeito, vai ser necessário você falar. Mas como que você vai falar com essa pessoa? Eu comecei a ter consciência disso e eu comecei a observar
o comportamento das pessoas ao meu redor. Amigos de trabalho, eu observava, eu olhava, principalmente as mulheres, né? Eu observava muito a maneira como elas reagiam a um comentário. Eu prestava atenção nas respostas por impulso, sem pensar, sem ter cuidado. Então eu comecei a me moldar a partir de então. Por quê? Eu olhava e falava assim, nossa, isso não é legal. Não quero mais isso pra mim. Nossa, essa pessoa falou assim, não sei. Como que o outro deve ter se sentido com essas palavras? Também não quero. E eu comecei a tirar aquilo de mim, aquilo que eu não queria mais. Não queria mais aquele comportamento, não queria mais me comunicar daquele jeito. E comecei a filtrar tudo isso e manter aquilo que eu queria me tornar. Vou repetir, ainda erro. Às vezes, a gente age, a gente responde por impulso. Mas a gente tem que ter consciência e, se necessário, pedir desculpas. E ainda vou falar mais. Pedir desculpas não resolve. Porque se você está pedindo muitas vezes desculpa, é porque você não está se corrigindo. Quando você pede desculpa e se corrige, você dificilmente vai repetir o mesmo erro. Então, foi assim que eu comecei a construir uma nova forma de viver, relacionada à maneira como eu me comunicava com as pessoas. Foi me incomodando com a maneira como eu falava e observando as pessoas ao meu redor de acordo com a maneira que elas falavam. Então, eu tirava o que eu não queria e mantia e trazia coisas novas para mim, aquilo que fazia muito sentido. Isso, o que teve de bom? Eu passei a ter consciência, passei a ter cuidado ao falar com o outro. Eu passei a entender que às vezes um bom dia pode mudar o dia daquela outra pessoa. Eu passei a entender que eu era a energia positiva de dentro da minha casa, do meu lar. Porque eu não falei para vocês que tudo é comunicação? Então a maneira como eu trato a minha casa, a maneira como eu trato minha família, trato meu filho, trato meu marido, a maneira como eu faço a comida, a maneira como eu lavo a minha louça, a maneira como eu varro a minha casa, tudo isso é comunicação. Então, eu comecei a construir algo novo para poder viver de fato algo novo através das minhas escolhas, de quem eu queria me tornar. Então, o que passou a acontecer? A minha comunicação passou a aproximar as pessoas. Porque antes a minha comunicação era de grosseira. Então, naturalmente, as pessoas talvez não tinham tanto gosto de ficar próxima de mim. Presta atenção na maneira como você está se comunicando com as pessoas à sua volta. Primeiro que você é mulher. E não tem a ver com falar com formalidade, falar bonito, falar com elegância. Não, não é sobre isso. É sobre você falar com cuidado. É você pensar, respirar antes de responder, antes de reagir. Para quê? Para que você tenha consciência de que o que você vai falar vai ferir ou vai ajudar. Porque se não for ajudar, não tem por que ser dito. Eu ouvi uma pessoa uma vez falando assim, não sei quem foi, não sei onde foi. Se a pessoa não for conseguir resolver o que você vai falar para ela, se ela não for conseguir resolver isso em 5 minutos, não diga nada. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas opiniões. Eu passei a substituir, embora aparentemente seja a mesma coisa, né? A pessoa olha assim, acha que é a mesma coisa. Presta atenção.
eu passei a substituir o eu acho pelo no meu ponto de vista. É diferente, gente. Eu acho pelo meu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu enxergo isso, isso, isso. Por quê? Eu costumo falar que toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. E a gente precisa ouvir os dois lados. Então a gente precisa ter um ponto de vista. Não existe certo e nem errado. Existe pontos de vista diferentes. E a gente precisa entender, ter consciência e aceitar isso. Porque senão você passa por uma pessoa de fato grosseira, autoritária, impulsiva. Se você não quer ser essa pessoa, se você quiser levar algo melhor sobre você para as outras pessoas, seja da sua família, seja do seu ciclo de amizade, se você quer levar algo novo, algo bom de você, construa isso. Construa, sabe? Não deixe que padrões familiares molde o seu comportamento, molde as suas palavras, seu jeito de ser. Você não ser igual à sua família ou pessoas que você conviveu, não significa que você não está honrando eles, mas significa que você é uma nova fase, você é um novo ciclo, você é uma nova geração. Então, o que você está entregando para as pessoas? O que você está falando que está afastando quem você ama? Como que você está se comunicando com a sua mãe? Como que você está se comunicando com o seu marido? Como que você está se comunicando com a sua casa? Como você está se comunicando com o seu corpo? Com a sua aparência? Não estou falando de bonequinha de luxo. Estou falando de consciência e de comunicação. Como você quer ser lembrada pelas pessoas? Quando você olha no espelho, o que você está vendo? O que reflete nesse espelho? E o que você quer que reflita nesse espelho? O que você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Que mulher você quer se tornar? Você quer falar o que pensa? Você quer ser a sincerona? Ou você quer ser aquela mulher consciente, aquela mulher que pensa, respira antes de falar? Isso é tão incrível que no início, de fato, era um pouco mecânico, sabe? Eu ficava tentando me policiar. Mas depois se torna tão natural, se torna tão seu, era tão o que eu queria, que parece que eu nunca fui diferente disso, sabe? Mas isso precisa partir de uma decisão, de consciência do que você quer viver, porque quando você muda a maneira de se comunicar, você muda a maneira de viver, sua maneira de viver. E muitas vezes você não muda só a sua maneira de viver, você muda a maneira de viver também das pessoas que estão à sua volta. Você pode mudar a maneira de viver dos seus pais, você pode mudar a maneira de viver do seu marido, do seu filho, né? Então, quem você quer se tornar? Que mulher você quer se tornar? Bom, eu escolhi me tornar uma pessoa melhor, ainda com centenas de erros, mas consciente de que certo é certo e errado é errado pelo que eu escolhi ser, né? Então, o que eu levo para as pessoas, o que eu trago para mim diariamente, eu mesmo me entrego, é alegria, boas energias, palavras positivas, cuidado ao falar com as pessoas, empatia ao falar com as pessoas, né? Não é falar melosa, não é sobre isso, é falar as palavras certas, para você não machucar ninguém, é para você passar a sua mensagem com clareza e a pessoa entender o que você está falando, mesmo quando você precisa ter firmeza na sua fala. Ainda assim,
você consegue encontrar o jeito certo, o melhor jeito de você falar, para a pessoa entender o que você quis dizer e não gerar conflitos desnecessários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Irei trazer muitos mais vídeos a respeito disso, porque isso é algo que mexe demais comigo e foi o que eu de fato decidi trabalhar com vocês há muitos anos. Isso faça muito sentido para você. Eu espero sim que se você está se incomodando com o seu jeito de se comportar, o seu jeito de falar, a maneira como trata as pessoas, a maneira como está sendo tratada pelas pessoas, eu sugiro que você acompanhe meu trabalho por aqui. Se você ainda não é inscrita no canal, eu te convido a clicar aí em seguir, né? Clica aí também no sininho, que o sininho vai te trazer notificações dos próximos vídeos. E que você se permita experimentar algo novo, né? Que você não pense, eu nasci assim, esse é o meu jeito, eu não vou mudar, sabe? Bom, se você não quiser mudar, de fato, é um direito seu. Mas se você quiser mudar, se você quiser melhorar como pessoa, como mulher, é só você me acompanhar por aqui. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira e eu fico por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Fica com Deus.